Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, as leituras da Santa Missa de hoje nos ajudam a entender duas grandes e fundamentais características para a vida de quem se decidiu a seguir Jesus, daquele que se decidiu ser um discípulo de Jesus. Primeiro, a decisão de se submeter à vontade de Deus, como sendo a característica fundamental que define aqueles que pertencem à família de Jesus. E segundo, a alegria de estar na presença de Deus. Primeiro, a submissão à vontade do Senhor. Quando os discípulos sentiram a necessidade de aprender a fazer uma oração, porque viam que os discípulos de João Batista tinham aprendido a rezar, eles também queriam. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que nós sabemos muito bem. E uma das petições da oração do Pai Nosso é essa, que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Essa oração passou a ser a oração do cristão, a oração do Senhor, dada a todo aquele que quer, de fato, viver uma vida cristã. E como que ali, no centro dessa oração, está essa petição: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Demonstrando que todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, que quer estar na presença de Deus, precisa passar por um caminho de desprendimento, de renúncia, para não fazer mais a sua vontade, mas se submeter à vontade de Deus, como característica fundamental para que ele seja identificado como membro da família de Jesus e para que, inclusive, seja feliz. Porque uma vida de duplicidade não traz ao cristão a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Porque se ele diz que quer fazer a vontade de Deus, mas não se submete inteiramente à vontade do Senhor, ele está enganando a si mesmo e tentando enganar Deus, que é impossível enganar Deus, porque ele conhece todas as coisas, mas está tentando enganar a Deus e enganando a si mesmo. Porque com palavras se submete à vontade de Deus, mas na decisão verdadeira não. Para que nós sejamos identificados como membros da família de Jesus, como discípulos verdadeiros, é preciso se submeter à vontade de Deus. Ter a palavra de Deus como centro da nossa vida e dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É uma decisão firme de não viver mais segundo as nossas próprias concepções, mas viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, o grande personagem que entra na história da vida cristã, na história da salvação, para nos ensinar como fazer a vontade de Deus, é a pessoa da bem-aventurada Virgem Maria. É verdade que a primeira referência para todo cristão é Jesus. Mas quando nós olhamos para a figura da bem-aventurada Virgem Maria, não existiu ninguém nesta terra que soubesse fazer a vontade de Deus com tanta propriedade, com uma decisão tão firme como a pessoa da bem-aventurada Virgem Maria. Antes, a história da bem-aventurada Virgem Maria, nós conhecemos por aquilo que o Evangelho nos apresenta, por aquilo que a história, aquilo que a igreja nos ensina, mas antes de que a bem-aventurada Virgem Maria dissesse: faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade, ela já era, sem dúvida alguma, não precisa nem pôr em questão isso, alguém que temia a Deus, alguém que conhecia a palavra, que frequentava o templo, alguém que já era consagrada a Deus e que, na plenitude dos tempos, Deus mesmo quis vir ao encontro desta que tinha sido preparada de antemão para ser a mãe do Salvador, e conversou com ela, e ela deu essa resposta: faça-se em mim segundo a tua palavra. Para dizer, não sou eu que vivo, mas é a palavra de Deus, é a força de Deus, a graça de Deus que vive em mim, a tal ponto que o próprio Deus reconheceu que ela era cheia de graça pelas palavras do anjo.
Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Você encontrou graça diante de Deus, fruto de alguém que vivia uma total consagração ao Senhor Deus. E ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, que a tua graça efetivamente aconteça em mim, para que eu não viva mais por mim mesma, mas segundo a tua vontade. E assim ela o fez. Toda uma vida conduzida inteiramente pela vontade de Deus. E aí nós nos deparamos com esse texto do Evangelho de São Marcos, em que Jesus diz que os que fazem a vontade de Deus, esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. O texto diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Obviamente que não é que ele não soubesse quem era a sua mãe e quem eram aqueles que tinham uma ligação de parentesco com ele. Ele sabia muito bem, mas em seguida vem a palavra forte. Olhando para os que estão sentados ali ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Não é um desprezo por aquela que era a sua mãe, mas para dizer que a característica, o que nos liga à família de Jesus, o que nos liga a Jesus, é quando nós decidimos nos submeter à vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não existe outra possibilidade de viver uma vida cristã autêntica, sem se submeter à vontade de Deus. A gente pode até se fazer de cristão, se fazer de discípulo, parecer que nós somos discípulos, exteriormente até tentar demonstrar que nós somos discípulos, que nós somos cristãos, mas não existe possibilidade alguma de uma vida cristã autêntica sem se submeter à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um discipulado autêntico, uma vida cristã autêntica, um cristão católico autêntico é aquele que se submete à vontade de Deus, renuncia ao pecado, renuncia às coisas ruins e se submete inteiramente à vontade de Deus. Não eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Não a minha vontade, mas a vossa vontade agindo na minha vida, assim na terra como no céu. Aí está então a característica fundamental daqueles que são discípulos de Jesus: se submeter à vontade de Deus. E a segunda característica, a segunda coisa importante que nós vamos meditar com essa palavra, é a alegria de estar na presença de Deus. Porque a renúncia, o desejo de fazer a vontade de Deus não pode ser um peso, como aqueles que querem obedecer, mas se lamentam depois de ter que obedecer. Isso não é autenticidade de vida cristã. Todo aquele que renuncia à própria vida, renuncia às coisas do mundo, renuncia ao pecado e que quer viver a vontade de Deus, deve viver na alegria de estar na presença de Deus, que é uma característica que nós ouvimos hoje aqui na leitura do livro de Samuel, característica de Davi. Davi tem uma alegria imensa em estar na presença de Deus, e fruto disso é o louvor que brota dos seus lábios, a alegria de estar na presença da arca do Senhor, de sentir a presença de Deus. Então, ao ponto que ele não se importa com ninguém que está ao seu redor, ele quer só louvar a Deus. Nesse momento, ao estar na presença de Deus, ele sente uma alegria tão grande, e não é a alegria passageira, não é a alegria daquele momento, é a alegria de alguém que se submeteu à vontade de Deus, mesmo com as quedas, mesmo com as dificuldades, porque na história de Davi nós conhecemos as situações difíceis que ele viveu, mas depois ele reconhece que pecou, reconhece que em algum momento quis fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, e se arrepende, oferece um sacrifício, se submete à vontade de Deus e continua na alegria de ser cristão. Muito parecido com as nossas vidas. Se a gente cai, se a gente sai um pouquinho da vontade de Deus, sejamos firmes em voltar a Ele, em nos arrepender e continuar a nossa vida cristã, não por obrigação, mas com a alegria daquele que se encontrou com a palavra, que se encontrou com a vontade de Deus e entendeu que não existe nada mais importante na vida do que se submeter à vontade de Deus e viver com alegria na presença do Senhor. Sigamos firmes
na alegria de ser cristãos e não tendo medo de se submeter à vontade de Deus. A gente não perde nada, a gente só ganha. A alegria de ser cristão e não ter medo de se submeter à vontade de Deus. Essas são as palavras de ordem para a nossa vida hoje, a partir da Sagrada Liturgia. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.